Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é muito claro e traz uma boa notícia, traz o sentido dos bens materiais neste mundo. Para que os bens materiais? São necessários? Não são? São coisas de Deus? São coisas do demônio, coisas do mal? O que são os bens temporais, os bens materiais neste mundo? Fica muito evidente através do Evangelho de hoje que são meios para vivermos dignamente. Meios, não fins. Os meios é para chegarmos aos fins. Nesse sentido, podemos olhar para a igreja, para o direito canônico, para as normas e regras que regulam a comunidade eclesial, no sentido dos bens temporais. A igreja precisa de bens materiais, de bens temporais. O próprio direito da igreja traz para a realidade dos fiéis no mundo de hoje que sim, que precisa, mas porque tem uma finalidade. A igreja não é uma empresa como outras empresas que visa o lucro, que tem como finalidade o lucro. De forma nenhuma. Os bens materiais são meios para a finalidade da igreja, como diz no próprio Cânone 1254, para prosseguir os fins que lhes são próprios. Então a igreja, por direito originário, ela independentemente do direito civil, pode adquirir, conservar, administrar e alienar bens temporais para esta finalidade. Qual é a finalidade? Os fins próprios, principalmente os de ordenar o culto divino, providencial nesta sustentação do clero de outros ministros e exercer obras do apostolado, do sagrado apostolado e da caridade, com destaque para os necessitados. Então existe uma finalidade. Agora olhemos para nós. Qual é a finalidade dos seus bens? É acumular? É possuir para guardar? Aí Jesus manda a gente olhar no Evangelho e diz: cuidado contra todo tipo de ganância,
porque a vida do homem não consiste no acúmulo de bens. Olha que maravilha Jesus nos ensinando, né? Que maravilha! Como Jesus é maravilhoso, como Ele nos ama, como Ele nos quer bem. Nos avisa, nos educa, nos orienta para que tenhamos a mesma atitude dele, a sua semelhança. Jesus viveu, precisou dos bens. Tinha muitas famílias que ajudavam Jesus. Nós vamos ver no Evangelho quantas vezes Jesus precisou dos bens materiais. Muitas vezes. Vai, diz aquele homem lá, que nós precisamos de uma sala para vivermos a Páscoa, a festa da Páscoa. Depois, no final da vida, José de Arimateia vai lá e traz o corpo de Jesus depois da morte para sepultá-lo num lugar digno, e assim por diante. Então, tudo isso é necessário porque tem uma finalidade, e não para acumular bens. Por isso que Jesus disse que não era quem indicou ele para julgar os bens entre os irmãos e irmãs, no caso ali da herança do Evangelho. Seja feliz, muita abundância de bens, muita alegria, mas acima de tudo, a riqueza diante de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.